Olá, turma boa. Eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História do EJA 3. Hoje a gente vai continuar falando da época das grandes navegações pelos oceanos do mundo, tá certo? Hoje a gente vai falar um pouco do avanço dos saberes náuticos, né, de como navegar por esses oceanos do mundo, tá certo? Então, espero aqui que todos estejam bem, tranquilos com seus familiares, né? Todos vacinados. Quem não está vacinado ainda deve estar pelo menos agendado, tá certo? Então a gente vai aqui continuar conversando um pouco sobre esses assuntos. Lembrando que no final você responde umas perguntinhas. Teve dúvida, entre em contato com a gente e sempre à noite a gente está aí nos grupos para auxiliar vocês, tá ok? Então vamos lá. Bom, a gente vai falar de duas embarcações, né, de super importância para o período das navegações. Né? Que embarcações são essas? Exatamente as chamadas caravelas e as naus, tá certo? Bom, a grande novidade desse período do início das grandes navegações foi o surgimento de uma embarcação chamada caravela, tá certo? Era uma embarcação mais leve, pessoal, da que existia, apropriada para navegar nos oceanos, nos rios, nas enseadas, tá certo? Que até então as embarcações existentes eram para pequenas navegações. As caravelas não, elas já têm, né, uma tecnologia da época, né, propícia, né, a grandes períodos no mar. Né? As caravelas, como grande característica, né, ela possuía suas velas triangulares, né, dispensavam o remo, né, não era mais, né, porque de início, pessoal, né, as embarcações elas iam a remo. O grande problema, né, essa quantidade de pessoas que tinham que ter alimentação, doença, né, e com o advento da caravela não, iria usar o que? A força do vento. E além do mais, elas seriam o quê? Bem mais velozes, né, do que a força humana, tá certo? Ela chegava, de acordo com a velocidade do vento, pessoal, a navegar 250 quilômetros por dia. Pessoal, para a época, né, isso era formidável, excepcional, tá certo? Os portugueses, eles passam a utilizar a partir de 1440, né? E em pouco tempo, né, essa tecnologia se espalha por toda a Europa e todos os países europeus passam também a utilizar o quê? A caravela. Né? A gente mostra aí uma imagem para vocês da caravela, né? Com as velas triangulares. Né? É, qual era a desvantagem? Né? Tudo na vida tem a vantagem e desvantagem. Qual era a desvantagem, pessoal? Né? A maior delas, das desvantagens, provavelmente, é que ela não tinha tecnologia na época para enfrentar o que? As tempestades e as longas travessias. Né? Por ser pequena também, ela não tinha espaço para carregar muitas provisões, muitos alimentos, água, tá certo? E alimentos, né? Que é muito importante, né, nessas viagens, né, longas. Né? Você tem que ter suprimento de água, de alimentos, tá certo? E ela não tinha essa capacidade, né, de armazenar tanto essa quantidade necessária para os grandes desafios. A naus, né, que muita gente, isso é uma caravela. Não, mas na verdade é uma naus, né, que eram bem maiores do que as caravelas, tá certo? Dependendo, né? Ela ia ter 2 ou 3 andares, compartimentos, né? Que podiam levar bem mais pessoas e cargas, né? Nas viagens, elas levavam as mercadorias para ser trocado, para ser vendido, tá certo? Além de armas, canhões, tá certo? E na volta elas traziam o quê? As mercadorias requisitadas nas colônias, tá certo? Bom, que mercadoria é essa que não existia? É como pimenta, gengibre, aqui foi o açúcar, o pau-brasil, tá certo? Então, na verdade, o que muita gente vai chamar de caravela, na verdade, são as naus, né? Que fizeram essas grandes travessias, né? E precisava de um tamanho maior, tá certo? Bom,
Desde 1444, os portugueses negociavam seres humanos de um lado para o outro. É o famoso que comércio, né, dos escravos, comércio negreiro, tá certo? Esse comércio deu início ao tráfico de escravos, né, em grande escala, que perdurou até o século XIX e foi responsável por desorganizar completamente a forma de ser e viver de algumas populações do continente africano, né? Então a gente sabe, infelizmente, né, as consequências, né, desse tráfico de seres humanos, né? Que infelizmente, né, a NAUS, né, serviu muito para isso, tá certo? E continuando, né, uma das primeiras tecnologias foi a utilização das caravelas e posteriormente a naus, mas tiveram outros, né, elementos que contribuíram para esse desenvolvimento, né? Incentivado pelo governo português, né, alguns cartógrafos, astrônomos, navegadores, né, recuperaram algumas informações náuticas, principalmente de quem? Dos fenícios, dos gregos, dos árabes, né, e dos egípcios, né, e começaram a fazer as primeiras cartas náuticas, tá certo? Mas juntamente com essas cartas náuticas, pessoal, surgiram também alguns equipamentos, tá certo? Visto que, né, o grande meio de orientação, né, era a posição das estrelas, né, e a posição do Sol, tá certo? Então, na época das grandes navegações, foram desenvolvidos e aperfeiçoados vários instrumentos náuticos, né? Porque antes desses recursos, pessoal, os marinheiros navegavam somente durante o dia, né? Se orientando por acidentes geográficos da costa, né? Ele sabia que ali tinha um rio, então ele ia se orientando, né, pelas costas, pelo que tinha nas costas, né? Então, a medição de distância, pessoal, acontecia, ó, assim, a olho nu. Então, essas medições eram imprecisas, né? Então, muitas vezes se acertava, muitas vezes se errava muito, tá certo? Bom, e com os novos instrumentos criados nesse período, tá certo? Poderia-se ter uma melhor localização em alto mar, porque agora esses instrumentos se baseavam que na posição do Sol e das estrelas, tá certo? Bom, na imagem que nós vamos mostrar aí para vocês, nós temos dois desses instrumentos, né? Esse primeiro aqui seria o astrolábio, né? Ele fazia a medição com a estrela e teria aproximadamente, né, o local que ele queria chegar, né? Tinha também a bastilha, né, que também é um instrumento que vai fazer a medição com o Sol, tá certo? Então, esses instrumentos do astrolábio, a bastilha, foram até utilizados, né, com a chegada a viagem que o Cabral fez para o descobrimento do Brasil em 1500. Outro, já bem mais avançado tecnologicamente, a gente já conhece um pouco, seria quem? A bússola, né, que vai fazer sempre aquela indicação do norte. Você já aprendeu que você sabendo o norte, você vai saber o quê? Os outros pontos cardeais, tá certo? Então, esse foi o nosso bate-papo inicial, tá certo? Sobre esses instrumentos náuticos. E o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer as atividades, né? Teve dúvida, você repete, ou então consulta lá o textozinho de apoio, tá ok? Até a próxima aula.